E o versículo 1, Segundas Crônicas 7:1, diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa. Diga comigo: os sacerdotes não podiam. Foi para mim, melhor para Jesus. E os sacerdotes não podiam entrar na casa. De quem a casa? Do Senhor. Assim, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Você está glorificando o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos fala no capítulo 7 de Segundas Crônicas, uma palavra bastante conhecida, que era a inauguração do templo. Antes que existisse o templo que hoje é chamado como o templo de Salomão, a Bíblia diz que os sacerdotes, eles se reuniam em tendas, eles se reuniam em cabanas para adorar ou prestar culto ao Senhor. Existiam vários nomes naquela época para a tenda. Existiu tenda sacerdotal, descrita por Moisés no de Levíticos e no livro de Êxodo. Existiu a tenda dos profetas, tida e falada por Elias, aonde tinha a escola de profeta. A Bíblia, quando fala sobre tenda, um único lugar que era chamado Santo dos Santos estava dentro da tenda, e a tenda não era outra coisa senão um acesso a Deus, e só quem podia acessar a tenda era o sacerdote. A história diz que ninguém poderia acessar, mas a história diz que Deus estava dando a arquitetura do templo a Davi. Deus entrega nas mãos de Davi como seria a construção. Não seria apenas uma casa, não seria apenas um templo, seria um templo chamado a casa do Senhor, onde todos poderiam adorar. Eu imagino que Davi, ele observava as tendas que podia ser desmontada e montada em outro lugar. Quando ele observou aquelas tendas, Deus entregou uma revelação para ele. Deus entregou aquele mapa para que ele construísse, que é chamado hoje o Templo de Salomão.
inauguração, porque nunca viram tamanha estrutura naquela época que nem o templo de Salomão. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz no capítulo 7 e no versículo 5, 6, 7, 8, que quando o pessoal chega do Egito, chega príncipes, chega reis, chega sacerdotes de outras etnias, chega pessoas da Babilônia, chega pessoas de outros lugares, só para ver aquela estrutura que é chamada o Templo de Salomão. O interessante é que eu vejo que o nome é Templo de Salomão, mas lá é o Templo do Senhor Jesus Cristo. Não é o Templo de Salomão, é só o nome. Mas quando eles chegaram naquele lugar em Jerusalém e eles observaram aquela estrutura de longe, ficaram de queixo caído, como diz o paraibano, ficaram pasmados com tamanha riqueza. Salomão encheu de ouro nas paredes, havia um tapete no chão banhado a ouro, todo mundo que entrava via aquele lugar, e no altar estava chamado o Santo dos Santos e a Arca da Aliança. Quando todo mundo lá fora estava observando com a beleza, quem estava fora estava impressionado, e quem estava dentro estava magnificado com tanta formosura que havia naquele templo. Aí naquele exato momento, quando Salomão vai levantar sua voz, e ele vai levantar sua voz e começar a inauguração, a Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 7 e o versículo 1: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Aleluia. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Só para os crentes que oram. O interessante é que a resposta não veio no começo da oração e não veio no meio da oração, veio depois da oração. Sabe por quê? Porque a crente que ora e paga o preço, ele tem a certeza que a resposta de Deus pode vir no começo, no meio e no final, mas a resposta está a caminho. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Olha, essa mensagem eu não tinha preparado ela. Tem uns 20 dias que eu tinha organizado essa mensagem, e hoje Deus confirmou tudo. Falando sobre oração. Parece que viram meu esposo na madrugada. Oração. Não, a Bíblia não diz assim: acabando Salomão de discursar, desceu fogo do céu. A Bíblia não diz assim: acabando Salomão de bater um papo com os irmãos, desceu fogo do céu. A Bíblia não diz assim: acabando Salomão de chamar todo mundo, desceu. Não, a Bíblia diz: acabando ele de orar, desceu fogo do céu. Eu tenho certeza que o fogo de Deus, ele vai descer aqui esta noite, porque eu vou começar a pregar agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A Bíblia diz que foi depois da oração, não foi, aleluias, antes da oração, porque o segredo está na oração. Enquanto Salomão, ele estava de pé, olha para cá, para toda a glória a Deus dos altos, aleluia. Enquanto Salomão estava de pé, ele trabalhou para o reino, mas quando ele se ajoelhou, o reino trabalhou por ele. O reino trabalhou por ai, Jesus. Teve gente ali que pegou a maravilha. Aleluia, aumenta a fome musical, minha filha. Aleluia, 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 aleluia. O poder
Sabe o que a Bíblia diz? Acabando Salomão de orar, desceu. Isso você não encontra no Google, é coisa de cavalcante, viu? É coisa de cavalcante. Olha para cá para tu pegar a mensagem. Olha para cá, não tem coisa anotada ali, mas chegou agora do céu. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, e todos que estavam todos ficaram cheios. Diga comigo, ficaram? Ficaram? Mas quem orou? Salomão, diga comigo.
tem que saber adorar. A igreja tem que saber adorar. Então, está acabando. Sabe por que você está assim? Sabe por que eu não estou sentindo nada? Eu não estou sentindo como é que eu senti. Meu filho, Lázaro estava morto. Ele nem tinha chance de sentir nada. E ele saiu para fora por causa da presença. Tu vai esperar sair. Foi falado aqui sobre Ana. O pastor falou aqui sobre Ana. Mas a história de Ana só mudou quando ela resolveu mudar o culto dela. Porque quando ela chegava na igreja, ela dizia: Senhor, eu quero ficar gestante. Senhor, eu quero meu Samuel. Senhor, eu quero minha vitória. Senhor, eu quero ficar. Aí quando ela mudou o culto dela para Senhor, eu vim para te adorar. Senhor, eu vim para te agradecer. Senhor, eu estou aqui para ai, Deus ouviu a oração. A gente está pregando e a gente diz: irmão, abra a tua boca e dá glória. Aí o irmão fica no banco lá: Senhor, glória a Deus, dentro do carro, Senhor, aleluia. Ó, Maria Rebelde, lembra dele? Faz uma obra naquela vida. Irmão, Deus quer saber tua bendição. Deus quer saber a tua adoração. Deus quer saber. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Jesus, quando falou: não pudeste orar, ora comigo. Sabe o que ele estava colocando? Qualidade na oração e quantidade. Sabe por quê? Porque ele colocou horas. A Bíblia agora não posta, rasga. Porque quando era novo convertido orava tanto. Quando era novo convertido jejuava tanto. Hoje não. Hoje eu oro 10 minutos. Uma vez por ano, meu filho. Como é que você tem uma vida espiritual na obra de Deus? E tem muito Jesus. E tem muito pregador que tem a cara de pau de vir subir nesse altar santo e abrir a boca e falar de Cristo. Quem não dá para o Júlio? Glória a Deus, aleluia. Um monte de pregador de internet. Um monte de pregador que não busca, que não paga um preço. Deus está procurando aqui. Mas quer louvar bonito. É porque se eu não louvar não acontece. Se eu não tiver um grupo de louvor da igreja, fica feio, meu filho. Vai orar, porque quando tu quer ser popstar, vai pro Raul Gil, meu filho. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Quando eu falo sobre quantidade, a Bíblia foi falado aqui. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 6, versículo 10: Daniel orava de manhã, Daniel orava à noite, Daniel orava à tarde, segunda, terça, Daniel orava de manhã, Daniel orava à tarde, Daniel orava à noite, quarta, Daniel orava de manhã. Daniel capítulo 6, versículo 10. Vai lá e lê, meu filho. É quantidade, é quantidade. Não é esse negócio: eu vou para a igreja só pensar e Deus vai me conceder. Isso é coisa de Satanás. Ai, Jesus. O diabo quer pagar o brilho da igreja, que se chama oração. A igreja vai ter vitória. E eu não acredito nessa história. Dizia assim: não sei aqui, mas se tiver, pastor, pelo amor de Deus, pastor, não me leve a mal. Mas eu vou falar porque veio no meu coração agora. Vamos fazer jejum no WhatsApp.
confirmação do pastor. Se eu não orar, as coisas não vão dar. Eita, Jesus, sabe por que eu não oro? É porque eu trabalho muito. É porque eu sou ocupada. Eu sou, ai, Jesus. Oh, meu Deus. Arruma desculpa para orar, minha filha. Nunca vai ter vitória. Só vai ter vitória quando você se humilhar e descer. Porque vem assim, né? Então vem, bate na porta, se humilha. Tudo que vem de mão beijada se acaba. Agora tudo do sacrifício. Quando chega, aí é essa a primeira a contar o testemunho. Quando eu falo sobre oração, eu aprendo que oração é mais importante. Me desculpa, eu acredito que louvor liberta, mas não convence. Comigo louvor liberta, mas não convence. Louvor liberta, mas não convence. O que convence é a palavra de Deus. O que convence é a palavra de Deus. Eu provo na Bíblia, Atos capítulo 16 e o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava aí, porque ele cantava e depois orava. A Bíblia é muito linda, porque não diz assim, cantava e orava, não, porque antes de qualquer coisa na tua vida, você tem que ter uma vida constante de oração. Eu sinto Deus aqui esta noite, meu Deus. Ele orava e cantava louvores a Deus, e de repente as correntes se quebraram. Quando eu falo sobre oração, a Bíblia diz em Lucas capítulo 11 e o versículo 1, pode anotar se você quiser. Lucas 11, versículo 1. Jesus subiu ao monte, e a Bíblia diz que todos os discípulos observavam Jesus durante 24 horas. Jesus curou os enfermos, ele era observado. Olha para cá, porque não vai entrar no Google não, isso daí não. Olha só, Jesus, ele foi no túmulo de Lázaro e ressuscitou Lázaro, e ele era observado. Jesus, ele entra em Naim e levanta aquele defunto. Ele era observado. Diga comigo, Jesus. Ele era observado. Aí quando ele subiu o monte, dobrou os joelhos e começou a orar em Lucas capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz: descendo Jesus do monte, os discípulos chamaram Jesus e disseram assim: Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Sabe o que me chama a atenção? Que se você for nos 4 evangelhos, se você for em Mateus, se você for em Marcos, se você for em Lucas, se você for em João, não tem nenhum texto dizendo: ensina a curar enfermo, me ensina a pregar, me ensina a falar bonito, Jesus. Não, mas eles disseram: Senhor Jesus, ensina-me a orar. Sabe por que pediram para orar? Porque antes de pregar, antes de louvar, antes de fazer a obra, antes de dirigir um culto, antes de estar na frente de um conjunto, você tem que ter o essencial. E o essencial esta noite se chama oração. Se chama oração. Aí vem Jesus, olha para eles e diz assim: ora assim, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que está onde? Santificado seja o teu. Venha a nós o teu.
para esse nível. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu, seja feita a tua. A oração do Pai Nosso não começa aqui, ela começa de lá. Pare de se preocupar com as coisas daqui. Comece a se